Hoje o plenário, durante toda a tarde e pela manhã lá na comissão também, o debate foi muito acalorado, né? Muito forte. E tem três questões que tomaram conta do dia que eu não vou deixar de me pronunciar. Primeiro, a questão do ministro Gedel. Eu dizer, presidenta Regina Souza, que casualmente eu estava na Bahia naquele dia. E como eu estava na Bahia, recebendo um prêmio lá de cidadão baiano, de lá eu falei para a Bahia e falei também para o Rio Grande do Sul. E a primeira pergunta foi essa. Eu, da forma que eu sempre disse, doa a quem doer. Doa a quem doer. Eu, se eu estivesse no lugar do presidente da República, eu afastava de imediato o ministro para que ele respondesse pelo ato cometido. Também, senhora presidenta, eu vejo esse debate de acobertar, passar a mão por cima, do Caixa 2, e, de repente, não querer votar as medidas de combate à corrupção. Isso não era nem para nós estar aqui debatendo se vota ou não vota. Nós tínhamos que discutir o mérito das 10 medidas para enfrentar a corrupção. E eu não aceito nem ficar aqui tendo que provar que vou votar. Claro que vou votar contra qualquer medida que venha para encobrir os crimes eleitorais via Caixa 2 ou outras formas que a gente sabe que existe. A minha posição está clara. Toda vez que me perguntaram, no longo desses 30 anos de mandato, eu nunca vacilei quanto a isso. Então, não tenho que dar explicação nenhuma, eu só tenho que votar. E é isso que eu vou fazer. Votarei contra qualquer medida que venha acobertar os crimes de Caixa 2 e votarei a favor de toda medida de combate à corrupção. Dito isso, para eu não ficar nesse assunto, e percebo que muitos querem provar o que vão fazer, eu provei sempre pelos meus votos. E, graças a Deus, ninguém me encontra em lista nenhuma. Mas vamos lá, essa não é o motivo de eu ter vindo à tribuna. Eu vim à tribuna um pouco para recordar alguns fatos. Nós, senadora, me permita que eu diga isso, viemos alertando há muito tempo a gravidade da crise que estava passando o país. E eu dizia, aqui nessa tribuna, a saída é política. E muitas vezes não foi entendido, inclusive quando, junto com outros senadores, era um grupo de 6, nós começamos a discutir que a saída era as eleições diretas. Começamos com 4 ou 5 senadores e conseguimos a assinatura de 32 senadores e apresentamos, senhora presidenta, apresentamos a PEC número 20 com esse objetivo, eleições diretas já. Nós sabíamos que aquele golpe que foi dado aqui, um golpe no parlamento, não levaria a nada, porque ninguém saiu do governo. Ora, se tinha crítica ao governo da época, como é que poderiam simplesmente tirar uma peça daqui, botar para lá, mas tudo continuar no governo? O Michel Temer não era governo antes? Claro que era. O Padilha não era governo antes? Era. O Gedel não era governo, inclusive com cargo indicado na Caixa agora, que agora indicaram para outro partido, mas só mexeu as peças. E os mesmos partidos que estavam no governo, estão no governo. Então, que saída é essa para a crise? Alertei, falei, questionei, até me incomodei. Aí vem o país com essa história das eleições diretas. Agora parece que virou unanimidade nacional. Todos aqueles que nos criticavam aqui, naquela oportunidade, desde lá, metade do ano passado, que nós já apresentamos a PEC das eleições diretas, foram inúmeras críticas. Ah, não consultou as bases, uns diziam por aqui. Eu estava preocupado e estou com o país, com o Brasil. Eu dizia, essa crise vai até 2018, que vão colocar um governo ilegítimo,
que nem um apoio popular não tem esse governo hoje. E aqui não é um ataque pessoal, eu estou falando no campo das ideias. Nas ruas, o governo apanha para os dois lados. Eu diria pela esquerda, pelo centro e até da direita. É só ver os movimentos que estão marcados. O dia 4 é da esquerda? Não é. Vai ser um grande movimento fora o atual presidente. O movimento de amanhã, do dia 29, um grande movimento contra quem? Fora o atual governo e contra a PEC 55. O movimento do dia 13, fora o atual governo e também a PEC 55. Parece que está se unindo todos os setores para mudar o governo que está aí. E nós havíamos alertado. É isso que vai acontecer. Insisti, discuti, conversei, dialoguei, mas não teve jeito. Entenderam, pela sede de chegar ao poder, que tinham que entrar pela via indireta e chegar onde chegaram. Eu até estranhei que hoje eu não vi ninguém falar aqui da revista Veja, senador. Não vi ninguém falar. E todo mundo aqui sempre falava da revista Veja, dia e noite. Olha aqui a capa da Veja, olha aqui as páginas da Veja, olha aqui. Eu não vi ninguém falar. Ninguém falar. Eu não vejo motivo de não falar. Já que se falaram durante 1 ano, 2 anos da revista Veja, qual era o problema de comentar o que saiu na revista Veja? Ali falam de corrupção de 20 milhões para cá, de 10 milhões para lá, de 5 milhões para lá. Mas eu não estou aqui personalizando e nem vou aqui fazer nenhum ataque pessoal. Eu quero insistir, minha querida presidenta, que, como eu disse no meu Twitter, logo que fui perguntado sobre a situação, eu disse, a lambança está instalada e a lambança é geral. A única saída a uma lambança geral instalada no país, está claro que não existe um projeto de nação. Ninguém está discutindo um projeto de nação. Apenas é uma disputa do poder pelo poder. Grupos que dominam a cena se digladiam dia e noite num verdadeiro vale-tudo, inclusive manipulando a opinião pública. Assim abre-se espaço para quê? Que esse é o meu receio maior, a intolerância, a violência e o ataque até às instituições. O ódio, nós que falamos tanto em paz, em amor, em liberdade, em igualdade, respeitar a diferença, estamos vendo o que agora? É o ódio e é o ódio. Senhora Presidenta, lembro aqui as datas. Em março deste ano, apresentei juntamente com os senadores que encabeçaram, Walter Pinheiro, João Capiberibe, João Rodolfo e Lídice da Mata, e assinado por 32 senadores dos mais variados partidos, a proposta de emenda à Constituição número 20, com o objetivo de chamar imediatamente eleições diretas para presidente da República. Creio que somente essa ação poderá, pela força do povo, colocar o Brasil de volta aos trilhos. A voz silenciosa das ruas está gritando, está clamando, e quem não viu, verá. Verá agora, nos próximos dias, inclusive amanhã. Já naquele mês, pesquisas apontavam que a população desaprovava os 2 cenários que estavam postos, ou seja, o primeiro com o governo que sofreu o golpe da ex-presidenta Dilma, e o segundo não aceitava que o atual vice virasse presidente, e virou na marra e no grito. A Voz Populi, por exemplo, revelava que, na visão de 58% dos entrevistados, o impeachment não resolveria os problemas do país. Já o Ibope, por sua vez, divulgava que 62% dos entrevistados queriam outra solução, não queriam aquele caminho do impeachment. Mas, infelizmente, naquelas sessões vergonhosas, lembra da Câmara, que foi um escândalo mundial, aprovaram que o caminho era o impeachment, achando que o povo é bobo. Ironicamente,
A mesma lógica argumentativa que levou ao impeachment da presidenta agora também se faz presente no palco, na governança do Michel Temer. A população sabe que está tudo errado. O povo não é bobo. O povo está vendo escândalo sobre escândalo, 14, 15 ministros na fila. Eu não estou nem comparando um governo com o outro. O povo sabe que foi um caminho errado que esse Congresso acabou norteando. A população sente o cheiro da verdade. Ela sempre sabe das coisas. A classe política não está conseguindo responder os anseios das ruas. A PEC 20 de 2016, apresentada lá no início do ano passado, março, vem sendo, nesse momento, lembrada novamente. É a única forma de evitar ainda mais a sangria, a fragmentação e é uma verdadeira convulsão no nosso país. A PEC 20 tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Espero que ela ande, porque está lá guardada. Eu sei que há outras iniciativas agora chegando, mas essa veio no primeiro semestre do ano passado. Mas, senhor presidente, apresentei também, percebendo a fragilidade desse Congresso, Congresso que não encontra uma saída política no momento do impasse, como se deu aqui nesse ano, senhor presidente. Esse Congresso não tem condição de fazer reforma política. Não tem condição. Que vai fazer reforma política para ele mesmo, para os partidos tradicionais. E assim apresentei também a proposta de emenda à Constituição, PEC número 15, 2016, para a realização de uma Assembleia Revisional com o objetivo de reformar o sistema político, eleitoral e partidário. Os integrantes seriam eleitos pelo voto direto, admitindo inclusive candidaturas avulsas, e todos eles não poderiam concorrer nas eleições seguintes. Outros pré-requisitos: ser ficha limpa e não manter mandato parlamentar. Findados os trabalhos, a Assembleia seria dissolvida e um referendo seria realizado para validar a proposta que estaria valendo para as eleições de 2018. A PEC número 5º, a PEC número 15, repito, tramita na CCJ. Quando existe um enorme e insuperável problema, o melhor remédio é a democracia, é o voto popular. Os verdadeiros líderes das grandes crises no mundo foi quem? Foi o povo, foi a população. Eles é que têm que nos liderar. Portanto, é possível sim, o quanto antes, mediante um grande pacto, um grande acordo a nível nacional, nós parar de errar e caminharmos para as eleições para presidente da República. E, da mesma forma, a realização ainda de uma Assembleia Revisional para modificar o sistema político, eleitoral e partidário. Precisamos ter grandeza e reconhecer as palavras, aqui eu lembro de Ulisses Guimarães, mas não tem problema nenhum também de lembrar de Mário Covas, não tem problema nenhum de lembrar de Leonel Brizola e tantos outros líderes que dentro da sua agremiação foram fundamental em anos não muito longes. Lembro aqui de Ulisses Guimarães que disse: é preciso estar com a rua e não somente na rua. Senhora Presidenta, passo para um segundo pronunciamento, que eu entendo importantíssimo também, no momento em que milhares de escolas, que não são 1.000, são milhares de escolas, estão ocupadas no Brasil, tanto universidades como escolas a nível secundário. E registro aqui, nesse momento, se Excelência me permitir, uma carta que recebi da professora Ana Lúcia da Costa Silveira, do Colégio Técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, município de Soropédica, sobre esse momento. Diz ela:
Senhora Presidenta, excelentíssimo senhor senador da República Paulo Paim, sou professora de língua portuguesa e literatura de um colégio que se encontra ocupado pelos alunos desde o dia 9 de novembro. Segundo eles, são 3 as principais motivações da ocupação. Primeiro, o repúdio à PEC 55, a ser votada em breve por Vossas Excelências, e a concretização dos projetos da reforma do ensino médio e também da escola sem partido. Diz ela, esclareço que eu, professora, não sou impedida pelos alunos de entrar no colégio. Diz mais, ao contrário, os ocupantes têm acolhido com simpatia os professores, dispostos a contribuir construtivamente com as atividades naquele espaço. No colégio, vejo os estudantes espalhados em atividades diversas, que vão desde o preparo de refeições servidas em bandeja de isopor até a limpeza por eles mesmos dos banheiros dos colégios. Mas as atividades principais são os debates e palestras ocorridos diariamente após organização prévia realizada por uma comissão. Aí diz ela assim, as tarefas são divididas entre os alunos em comissões. Esse cenário, diz ela, me faz lembrar, senador, do poema As Pombas, do poeta parnassiano Raimundo Correia. Diz o poema, vai-se a primavera, pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas serenas, reflando as asas, sagutindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotoam os sonhos um por um, celeres voam como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Diz ela, excelentíssimo senador Paim, em respeito ao azul da adolescência, que Vossa Excelência viveu em um passado talvez já muito distante, peço que ouça as reivindicações dos alunos que ocupam as escolas. Preste atenção no que tem a dizer antes de dar o seu voto à PEC 55. Vamos nos esforçar, eu como professora e Vossa Excelência como senador da República, para ajudar a construir uma geração de jovens cujos sonhos voltem aos corações deles. Não permitamos a formação de gerações perdidas que vivam em pombais, para onde só voltem pombas, e não mais os sonhos de construir um Brasil melhor. Cordialmente, professora Ana Lúcia da Costa Silveira, Colégio Técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu achei a carta tão bonita, tão mexendo comigo mesmo, comparando a nossa juventude e querem transformá-las como se fossem pomba, mas não vão transformar, que eu, no evento que tive recentemente lá na Bahia, eu li essa carta para os estudantes. Foi um momento muito bonito. E, por fim, presidenta, me permita ainda que eu possa fazer mais um pronunciamento, porque a situação do Rio Grande do Sul está na maior gravidade. Tão grave quanto a situação do Rio de Janeiro. Eu não sei qual está mais precária a situação da violência, do pagamento parcelado do salário dos servidores, de não pagar aqueles que investigam no Estado, de estar numa situação onde a violência avança de forma assustadora por aquele Estado, como o caso do Rio de Janeiro.
E eu resumo com as seguintes palavras, senhora presidenta. A sociedade gaúcha está em pânico com as medidas anunciadas pelo governo estadual do senhor governador José Ivo Sartori. Um verdadeiro tsunami. E olha que eu não sou de vir à tribuna trazer as mazelas do Estado, mas esta situação está tão grave, e não é só o Rio Grande, lembro aqui sempre do Rio de Janeiro, que esse assunto eu trago para a tribuna. O pacote ora anunciado prevê uma série de privatizações, extinção de 9 fundações, o fim de 3 secretarias de Estado, alteração do Estatuto do Funcionalismo Público, aumento alíquota da Previdência Social dos servidores ativos e inativos, do atuais 13,25% para 14%. O impacto na receita deve chegar a 130 milhões. Limita as pensões previdenciárias ao teto condicional do desembargador e do Estado. A proteção é que haja demissão, para que tudo isso aconteça, de 1,2 mil servidores. Transfere o pagamento do funcionalismo para um calendário que varia do 5º dia útil até para o 20º dia útil. A maior parte das matrículas ou salários de 2.900, pela proposta, deverá receber até o 10º dia útil. Hoje, pela Constituição Estadual, o servidor tem que ser pago até o último dia de cada mês. O pacote também prevê o pagamento de apenas 50% do 13º dos servidores de 2016, remetendo a outra parcela, presidente, para novembro de 2017. O 13º desse ano só será concluído no fim do ano que vem. A economia, em caso da aprovação, segundo eles, seria de 600 milhões. O pacote também contém, no total, 38 medidas. As propostas atingem diretamente a sociedade gaúcha, os trabalhadores e os servidores públicos estaduais. Cito aqui alguns órgãos que devem ser extintos. Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, Corag, Fundação Piratini, Rádio Cultura e a nossa famosa e querida TVE, qual eu tive lá centenas de vezes, Fundação Zoobotânica, Fundação de Ciência e Tecnologia, Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Fundação de Economia e Estatística, Fundação de Pesquisa Agropecuária, Fundação de Ensino e Pesquisa de Saúde, Fundação Gaúcha de Tradição e Folclore, que é marcado pelas tradições do Rio Grande, Metoplan. O pacote pede autorização condicional para privatizar ou federalizar a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, a Sulgás e a Companhia Rio-Grandense de Mineração. Os servidores públicos e os trabalhadores estão numa grande mobilização. Agora, nessa semana, foram milhares e milhares às ruas e prometem resistir ao pacote encaminhado pelo governo estadual. Senhora presidente, todos nós sabemos da crise financeira que passa o Estado gaúcho. O Rio Grande do Sul, em 1998, pegou de empréstimo junto à União valores corrigidos pelo IPCA, o montante de 26,9 bilhões. Já pagamos 29,7 bilhões. Pegamos o montante de 26,9, pagamos 29,7 e ainda devemos 47,1, quase 50 bi. Lembro a todos que tramita nessa casa projeto de lei de minha autoria, aqui no Senado, 561 de 2015, que prevê a renegociação da dívida de estados e municípios pelo governo federal. Esse projeto foi apresentado por esse senador, juntamente com outros senadores que apoiaram, por sugestão de um ex-deputado federal, Hermes Zanetti. O texto propõe a troca do índice de correção monetária, do IGPDI pelo IPCA e proíbe a utilização de qualquer outra taxa ou cobrança de juro sobre os valores recebidos. A aplicação desse novo índice seria retroativa à data da assinatura dos contratos, devendo a União refazer os cálculos, inclusive dos contratos já quitados. O projeto estabelece
que a União deve apresentar em 120 dias, a contar da vigência da lei, os valores dos novos saldos devedores e das novas mensalidades, dos prazos restantes para a quitação total da dívida ou de eventuais saldos credores. Se aplicarem essa metodologia, porque a União não pode ser uma agiota dos entes federados. Ela cobra juros sobre juros no tempo que a inflação era altíssima. Por isso já usava o IGPDI. E até mais 9%, chegou até 10%. Nós queremos que aplique a inflação do período somente sobre o que emprestou. Corrige pela inflação. Como eles querem fazer agora na tal de PEC aí pode. Aí pode. Agora, nesse caso, eles vão dizer sempre que não pode e dizem que não, que não, que não e que não. Por isso, eu faço um apelo para que esse projeto seja aprovado e, provavelmente, com isso, o Estado do Rio Grande do Sul e outros estados ficarão numa situação que hoje é de falência, em condição de sobreviver ainda por um período a mais, até que a economia volte a crescer. A iniciativa estipula ainda prazo de 360 dias, a contar da vigência da lei, para quitar eventuais saldos credores que as unidades da federação venham a ter em decorrência do recálculo, ou quita, ou a União paga o que pegou a mais, ou o Estado paga aquilo que deve. Enfim, senhora presidenta, no dia 5 de dezembro, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal vai debater a dívida dos estados numa audiência pública, onde foram convidados especialistas e representantes de vários estados, principalmente do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Estamos chamando o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, estamos chamando os secretários da Fazenda de cada estado, principalmente Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de economistas considerados conhecedores com profundidade desse tema da dívida dos estados. Encerro assim, senhora presidenta, os meus 3 pronunciamentos. Vou ouvir agora Vossa Excelência. Eu digo à casa e àqueles que estão esperando aqui que eu fiz na íntegra já os 3 pronunciamentos. E amanhã, presidenta, nós teremos aqui um grande debate, com certeza. Amanhã é um dia histórico. Nós vamos optar em deixar o país congelado nessa situação de esculhambação generalizada que está hoje, pelos próximos 20 anos ou não. Eu dizia outro dia e repito aqui, não há um país no mundo, me digo que fez uma aventura dessa. Botar na Constituição que a economia vai ficar congelada por 20 anos, me mostra em um único país. Nem por projeto de lei. Houve acordos entre partidos, situação, oposição, em conter gastos. Isto não precisa botar na Constituição. Acordos políticos podem caminhar nesse sentido. Eu dizia hoje pela manhã na comissão e repito aqui, se a ONU diz que nos próximos 16 anos, é 14, mas digamos que seja 15, mas é 14 o número certo, nós vamos crescer 20,08%. Nós somos mais de 200 milhões. Então, daqui a 14 anos, não estou nem usando 20, nós seremos quanto? No mínimo, 40 milhões a mais. Se formos 40 milhões a mais, como é que o mesmo valor orçamentário de hoje vai atender a 40 milhões de pessoas a mais? Não vai, não tem como. E dizia outro dia e repito, com a crise, que já não é mais 12 milhões de desempregados, os dados apontam que já chega a quase 20 milhões de desempregados, as pessoas estão abandonando o plano de saúde privado e estão indo para o SUS. Pode botar aí mais 10 milhões de pessoas. Então, chegamos a 50 milhões de pessoas. Educação. Claro que a classe média está tirando os filhos da escola privada. Joga, então, aonde? Na educação pública. E como é que você vai receber, além dos 40 milhões
que teremos novos, esses cerca de 10 milhões, como um número indicativo, que virão das escolas privadas para as escolas públicas. Tem que aumentar colégio, tem que aumentar creche, vão ter que aumentar as universidades, vão ter que contratar mais professores, vão ter que contratar mais funcionários públicos. Como vai ser se não tem um centavo a mais pela proposta dessa PEC, que congela tudo aos valores de hoje? Faremos essa reflexão ainda amanhã, mas há tempo ainda de rever. Eu também, senador Regina, exemplo de outros que aqui eu vi hoje, mediante essa crise instalada, não é hora de votar essa PEC. Vamos até debater mais, vamos aprofundar mais. Eu, por exemplo, apresentei uma emenda dizendo: se houver congelamento, que não repercuta sobre saúde, sobre educação e seguridade. Seguridade, o que é? Previdência, saúde e assistência. E sobre a educação. E alguém, se estiver me ouvindo, deve dizer, mas peça também que não interfira sobre a segurança, que a violência aumenta cada dia que mais no país. Se a crise aprofunda, claro que a crise aumenta. As pessoas desempregadas, a tendência é a violência aumentar. Para onde vamos? É como diz o cantor, naquela música linda, se eu não me engano, é do Cazuza, né? Que país é este? Que país é este? E esse Congresso aqui, que foi pela via errada quando caminharam pelo impeachment, eu não estou nem aqui defendendo a presidenta Dilma, não sei se perceberam, mas aceitasse, então, as eleições diretas, para que o povo elegesse o novo presidente e o vice. Mas não, teimaram. Não, vamos tirar na marra a presidenta e vamos botar o vice, como se o vice já não estivesse lá. Eu acho muito engraçado, porque eu vejo aqui, aí eu me refiro, me permita, senadores e deputados falam como se nunca fossem governo, nunca tivesse sido parte desse governo que eles derrubaram. Só mudaram os cargos. Uns que estavam em tal ministério foram para o outro, outros foram para presidir agora a Caixa, que deve estar sabendo já, outros estão disputando lá para indicar os vice-presidentes das Caixas e do Banco do Brasil e Companhia Limitada, tudo indicações políticas. Acho que eu não sei? Claro que eu sei. Estão brigando para as indicações políticas e não técnica, como deveria ser. Vai melhorar a Caixa assim? Vai melhorar o Banco do Brasil assim? Vai melhorar os fundos de pensão assim? Vai melhorar as estatais assim? Tudo indicações políticas. Vocês sabem que estão errando, e errando muito. Para onde vão levar esse país? É tempo ainda da gente rever tudo isso e pensar numa Assembleia exclusiva para fazer a reforma política e irmos para as eleições gerais. Por mim, eleger até o Congresso. Que o senador e o deputado tivessem grandeza de abrir mão do mandato e dizer, vamos renovar o Congresso e vamos eleger um novo presidente e vice da República urgentemente. Era isso. Obrigado, presidente.